Ó, Ana quer seguir adiante aí, porque senão eu tenho mais um trechinho aqui pra gente assistir da Carol antes de seguir. Ana queria fazer um acréscimo, Ana? Não, só queria agradecer a fala da Carol, que é perfeita, perfeita. Eu acho que eu consegui entender, assim, como esse argumento, né, de que dar o palco simplesmente não se aplica, né? Pô, assim, tá muito claro, tá muito claro. Quem tá cedendo o microfone, Ana e Álvaro? Quem tá cedendo o microfone pra gente? Quem tá dando o microfone pra gente falar pra audiência deles? Não, é exatamente esse o ponto. Com quem você tá falando? Você não tá falando com o sujeito do outro lado da mesa, você tá falando com o público dele. É perfeito. A Carol mencionou o debate nessa questão de gênero e como essa maluquice Red Pill assim, traz uma perspectiva tão terrível para esse debate, né, que já estava na praça. A gente tem um VT aqui, eu vou ter que mencionar que é o quarto, viu, Teobaldo, porque está fora da ordem. E entra essa expressão que eu acho tão tenebrosa, até hoje eu não sei se entendi direito, que é o valor sexual de mercado e tal, e a Caroline foi confrontada com isso aí num desses debates. Queria trazer esse tema aqui. Cadê? Só que o que o homem realmente gosta não é essa mulher, digamos, passarela de modelo, etc. Não é essa mulher biquíni de modelo de capa de revista masculinas. Não é essa mulher. Não, é uma mulher com um olhar antropológico, a mulher é a mulher com quadril, com cintura, a cintura um pouquinho mais fina do que o quadril, porque ali no caso você tem uma certa região de gordura, que significa que se a mulher ela estiver grávida, ela pode, inclusive, com o próprio peso do corpo, parir mais facilmente. Isso é um fato. Então, gente, não é possível que você escolhe a mulher com a habilidade dela de parir. Isso é o VSM. A ideia do VSM por conta Não, mas ele falou, os homens preferem. Ele falou, os homens preferem. Com o olhar antropológico. Exato. Eu tô falando de uma questão que tem a ver com um eco de evolução de mais de 150 mil anos. E daí vocês entendem que é por causa dessas questões que vocês estão falando que as mulheres são exploradas na sua questão reprodutiva, né? Que o nosso útero, inclusive, é controlado pelo Estado. É exatamente isso que você tá falando tudo sobre o valor mercadológico da mulher, que oprime e subjuga as mulheres a partir da sua própria reprodução. É por isso que existem antifeministas, por exemplo, que são contra a gente tomar método contraceptivo, dizem que nós temos que ser abertas à vida, que nós temos que ter muitos filhos, que nós somos protegidas, inclusive, em situações de guerra, porque nós que vamos gestar os soldados, que nós éramos as mulheres vistas em Esparta como grandes mulheres, mas que a gente não tinha nenhuma decisão política, mas porque a gente gestava os soldados espartanos. Deu um salto da questão antropológica para a questão do Estado moderno. Histórica. Não, tá abrangendo. Eu tô falando sobre a reprodução social. Não, mas a gente tava falando de dos impulsos biológicos. Eu tô dizendo que só eles existem. Essa é a questão. Mas o sistema é estruturado dessa maneira. O sistema é estruturado a partir disso. O que vocês estão falando é o sistema. Eu não vejo como vocês tomam a Red Pill e saem do sistema se o sistema é esse. Tá, esse final ali é do caralho, mas todo esse minuto de vídeo aí pra mim é muito importante, além de conteúdo, além de entretenimento, assim, informação, eu acho que tá o ponto colocado com toda a sua crueza, até meio nojenta, né? O gesto, assim, e tal, como a gente mencionava, né? É uma performance, né? E daí vem o contraponto na sequência e tal. Então aquilo ali, para mim, é bem simbólico do quanto isso pode ser importante, assim, como conteúdo a circular, sabe? Porque para muita gente, naquele ponto ali, ele é o único, né? E até que apareça a voz da Caroline no meio, né? Agora, Caroline, assim, de novo, como manter a paciência diante disso, assim, cara? Não quero pagar de homem iluminado, feminista, amigo das mulheres, mas é porque eu sou feio e eu milito pelos feios. Então, quando todo o valor de alguém é atribuído pela forma, com o cara... Eu sou contra. Então, aquilo ali também me irrita, tá? Mas pra você, que é mulher, porra, é ofensivo ouvir um troço daquele na tua cara, não é não? É ofensivo, mas como eu já estava acostumada a fazer reacts radioativos, eu já tinha visto vários Red Pills falando aquilo, inclusive já tinha reagido o cara que estava na minha frente, falando vários absurdos, que eu tive a oportunidade de sentar na frente dele, questionar ele todos os absurdos e ele olhar pra minha cara e falar: não, mas eu não falei isso. Não, mas eu não defendi isso. Clássico. Mas a gente não defende isso. Então a gente teve a oportunidade nesse debate dos Red Pills. O objetivo meu e da Bruna era expor que os Red Pills defendem uma coisa na internet que é indefensável na vida real. Que eles se aproveitam do anonimato, das redes digitais, para falar coisas que, num podcast, eles não conseguiram falar na nossa frente.
Tanto que, se você for ver o chat do dia, os comentários, ver a live que eles fizeram depois, dizendo que nós éramos inquisidoras, que a gente não parava de interromper eles, que não deixava eles falar, um monte de coisa, como se a gente estivesse interrompendo eles e não permitisse eles de responderem o que a gente perguntava. Você vê que a gente quebrou um pouco a imagem dos Red Pills, a gente quebrou ídolos ali. Porque o cara que estava na minha frente é o dono do Redcast. Que palco que eu estaria dando para ele se ele já tem um podcast para falar de Red Pill? Eu não tenho um podcast, Álvaro, mas ele tem um podcast para disseminar ódio e mentiras sobre o direito das mulheres nas redes. Então, eu estava conversando, não com ele que estava na minha frente, mas com a audiência de homens e mulheres que acompanham esse cara e acompanham o podcast dele. Então, quando eu perguntei para ele, teve uma pergunta muito boa, que foi quando eu perguntei, o que vocês já conquistaram com a Red Pill? E ele me respondeu falando, a gente já quase criminalizou a misandria. E daí eu olhei para ele de volta e falei, beleza, me cite dados que comprovem a existência de que mulheres odeiam ou têm aversão a homens, assim como a misoginia, que é a aversão de homens em relação a mulheres. Porque misoginia, eu tenho dados para te passar. De feminicídio, violência doméstica, turismo sexual, exploração sexual, abuso infantil. Mas e você? Me responda, quais dados você tem para misandria? E logo em seguida ele não responde. Ele não fala quais são os dados, porque ele não tem. Então, até mesmo depois desse debate, eles ficaram chamados de Red Fofos pelos próprios seguidores, porque eles falam coisas na internet que na frente de duas feministas que eles poderiam ter jantado, destruído, tudo que eles falam na internet, eles não fizeram. Eles na verdade, usaram esse espaço para passar uma imagem de suave, de tranquilo, de ameno, que Red Pill não é tudo isso. Red Pill não é processo ou bala. Red Pill não é sobre querer matar mulheres. Eles quiseram amenizar a imagem deles. Então, a estratégia desses dois no debate era amenizar a imagem dos Red Pills, suavizar aquela imagem de homem violento que o Campari estava levantando naquelas semanas. Mas o nosso objetivo, o meu e da Bruna, era expor que os Red Pills não são nem 1% daquilo que eles são na internet na nossa frente. Que os argumentos de M-Sol, de mãe solo que a gente levantou, eles não sustentavam. A Bruna, ela tem mais de 30 anos. Ela perguntou para eles, vocês acham que não pode se relacionar com mulher mais de 30 anos? E os dois falaram, não, a gente acha que pode sim, não tem problema nenhum. Então, tudo que eles falavam na internet e a gente questionava na frente deles, no podcast, na frente da audiência deles, eles não sustentavam. E é assim que a gente quebra ídolos. Quando essas pessoas defendem algo na internet que na frente da própria audiência eles não conseguem sustentar, eles perdem a reputação, eles se queimam com a própria audiência. Então, quando a gente vai para um debate, eu e vocês, nós temos que ir para defender as nossas convicções e dialogar sabendo que nossa audiência está escutando. Coisa que essa galera também faz, mas esses Red Pills em específico, eles estavam preocupados em amenizar a imagem deles para a gente. Enquanto a gente estava tentando dialogar com quem acompanha eles e já estava começando a ser contra pensão, Lei Maria da Penha, lei de feminicídio, importunação sexual, querendo a abolição das leis feministas, achando que a Red Pill é sobre desenvolvimento masculino. E, no fim, eles comprovaram que não. Tanto que tem uma parte do debate que viralizou muito, que foi quando eles falam, o homem sofre isso, e por isso que a gente precisa da Red Pill. Eu falei, não, se o homem sofre com tentativas de suicídio, tá sofrendo com homicídio, com isso e aquilo, tá precisando de terapia, não tá precisando de Red Pill. E viralizou horrores esse corte, porque eu mandei praticamente a audiência desses caras para terapia. E não para ficar consumindo o podcast deles para odiarem mulheres, para odiarem pessoas, e sim buscarem o desenvolvimento pessoal que eles realmente querem, mas que eles só vão encontrar na terapia, não na Red Pill. Ana? Eu estava aqui pensando, enquanto a Sardá falava de como ela acompanha, né, o trabalho desses caras, já tinha feito react, já tinha feito, né, bastante conteúdo a respeito deles, num processo de vacinação que ela fez consigo mesma. Né? Porque ao conhecer profundamente o discurso desses caras, não apenas as ideias a gente conhece, mas conhecendo o discurso,
você consegue identificar quais são as repetições e quais são os argumentos, né, que são repassados entre um e outro, né, e essas coisas que são repetidas, as inverdades, né, que são levantadas, tipo essa coisa, não, os homens sofrem muito com a misandria, tá, eles devem repetir isso várias vezes, mas quando é que eles vêm com, qual é a argumentação, né, qual é a conexão discursiva que eles fazem quando eles trazem isso? Ao identificar isso, ela se torna imune, né, a provocação na hora do debate. Isso é genial, porque aí você já sabe quais são as conexões mentais que esse cara faz quando ele traz esse tipo de discurso. Acho também uma estratégia genial da Carol. Mas, peraí, você sabia que eles iam arregar? Você sabia que eles iam... Ou você sabia... fui julgamentoso. Não quero ser julgamentoso. Você sabia que eles iam voltar atrás e não iam repetir na tua cara as coisas que eles falam lá quando estão sozinhos lá? Honestamente, eu não imaginava que eles iam arregar, Álvaro. Eu achava que eles iam sustentar na nossa frente. Tanto que eu fui preparada para contra-argumentar tudo que eles fossem levantar, que eles levantam nos blogs, grupos Red Pill, que eu acompanho todos, né? Então, foi exatamente o que a Ana falou. Eu meio que padronizei quais foram todos os argumentos que eles já usaram e fui preparada para o debate para refutar os argumentos que eles já utilizavam. Só que quando a gente chegou lá, eles arregaram. A gente começou a usar os termos que eles usam, né? MSOL e tudo mais. E eles, não, a gente não fala isso. O que é MSOL? Nem sei o que é isso. Não sei o que você está falando, sabe? Começaram a se fazer de bobos. Eu e a Bruna esperávamos que eles iam sustentar, que eles iam querer mostrar para a audiência deles que eles jantaram feministas. Mas não. Eles foram com o objetivo de suavizar a imagem dos Red Pills. E eles não conseguiram, porque, na verdade, eles conseguiram mostrar para a audiência deles e para todo mundo que Red Pills não são aqueles machos alfa que eles pregam na internet. Pelo contrário, na nossa frente, eles foram totalmente blue pill, totalmente beta, e a galera mesmo que acompanhava eles começou a dar um follow, começou a criticar. No próprio debate, vocês podem ver nos comentários a galera falando, pô, vocês deviam ter jantado essas feministas. Mas não foi. A gente foi preparada pra guerra, praticamente, sabe? Chegou lá, eu e a Bruna, a gente foi no modo easy também, praticamente. Uma terminava a frase da outra, porque tava muito fácil debater com eles. Pô, eu devo ter uns 20 anos a mais que você, então essa coisa de Red Pill alcança você na sua juventude e eu da minha meia-idade pra frente, sabe? E lá atrás, pra mim, Caroline, o Red Pill era um moleque lá, um piá de 17 anos, que andava lá pela mesma vila que eu quando eu tinha 13, né? E esse era o cara que dizia que sabia tudo sobre mulheres. E aí você ia pedir conselho pra ele. Só que todos os conselhos eram cagados e, invariavelmente, hoje seriam classificados como machistas. E aí, se você fizesse qualquer coisa que esse amigo mais velho te recomendasse, era a receita fatal, assim, pro insucesso, sabe? E eu vejo todos esses Red Pills hoje dando os mesmos conselhos desse meu amigo de 17 anos lá da vila. Por exemplo, eu li aí esses dias, trate mulher com indiferença, que elas vão se apaixonar por você. Opa, ele me dizia isso lá. Essa e tantas outras coisas. E eu fico pensando, como é que pode aquele bobo de chinelo lá da minha vila ter virado um movimento inteiro, sacou? É fruto da internet, assim. Até por essa vivência eu olho esses meninos com alguma condescendência, tá? Tenho que ser honesto contigo, assim. Eu acho que se isso tivesse me pegado na época errada da minha vida, eu podia estar envolvido com coisa de Red Pill. Deus me livre. Isso aí hoje me dá mais medo de pôr filho no mundo que droga. Tem vários ex-Red Pill que me seguem, sabia? Tem vários que depois desse debate foram pro meu perfil conhecer e me mandaram. Eu tenho textões e textões. Tanto que eu recebi por e-mail, por direct, a galera me mandou no TikTok, comenta os meus vídeos. Fala, eu cheguei no seu perfil por conta do debate dos Red Pills. Eu tava virando masculinista, tava quase pedindo a guarda da minha filha para não ter que pagar pensão pra minha mulher. E me toquei que eu tava começando a odiar a mãe da minha filha por motivo nenhum, porque comecei a odiar a mulher e eles inventam, né? Porque é uma bolha, né? A Red Pill, pra quem não sabe, vamos contextualizar aqui, a Red Pill é uma bolha dentro da machosfera, que é essa camada da internet onde nós temos nós temos blogs, nós temos sites, nós temos canais do YouTube, podcasts de masculinistas, de homens que defendem o direito dos homens e acham que homens são oprimidos e mulheres são opressoras. Então, na visão deles, todas as leis feministas são opressoras, todas as leis voltadas a mulheres e meninas são opressoras, eles querem acabar com a Lei Maria da Penha, eles querem acabar com lei de feminicídio, eles querem acabar com pensão alimentícia,
Com tudo isso, eles querem acabar. Então, quando esses homens acabam caindo na Red Pill, eles entram numa bolha tóxica de homens, que eles ficam um intoxicando o outro. Isso. Então, é um homem e outro homem se intoxicando. Isso. E entram meninos, né? Que meninos de 13, 14 anos acabam caindo nessas bolhas, nunca tiveram contato com mulher na vida e começam a aprender desde novos a odiar a mulher, que é o que nós feministas chamamos de socialização, né, masculina. Esses meninos vão ser socializados dentro dessa machosfera, com esses red pills, incel, migtal, shunner, e vão começar a odiar a mulher. Nem tiveram contato com mulher, nunca deram o primeiro beijo, mas eles já estão aprendendo a odiar a mulher com homens de 40 que odeiam pagar pensão para ex-mulher. Então, é uma bolha tóxica, é onde um intoxica o outro homem com masculinidade tóxica, se ensinando a ser homem, ensinando o outro ao que é ser homem de verdade, o que não é ser homem. Então, é uma bolha que qualquer homem, menino, está sujeito a cair em algum momento, porque na nossa sociedade se prega a masculinidade do homem. Então, você começa a pesquisar sobre masculinidade, o que é ser homem e tudo mais, que foi um debate que, inclusive, eu levantei no podcast do Santinelli, o que é ser homem, e os meninos começam a aprender coisas que envolvem violência, odiar a mulher, misoginia, né? Então, por isso que para mim foi muito importante nesse debate e bater de frente até mesmo com as pessoas que não queriam que eu fosse nesse debate, porque eu prefiro ressocializar esses meninos e homens antes deles cometerem um crime do que depois deles cometerem um crime contra meninas e mulheres. Eu prefiro conversar com a audiência dos Red Pills antes deles fazerem um massacre numa escola, matarem uma mulher, abusarem uma mulher ou uma criança, do que depois tentar socializar esse menino que já foi intoxicado, já foi socializado errado, já se enfiou numa bolha Red Pill, já odeia mulheres e meninas, odeia até a própria mãe, do que esperar esse menino se intoxicar muito até fazer um massacre numa escola, até matar uma mulher, sabe? Então, por isso que eu não engoli tanto, assim, os hates e as críticas que me deram naquela época que eu aceitei debater com eles, porque eu não tava lá pela galera de esquerda que estava contra eu dialogar com a audiência deles. Porque eu estava preocupada com as vítimas potenciais que viriam dessa audiência. Das mulheres que iam perder a guarda dos filhos, das mulheres que o marido não ia mais pagar pensão alimentícia, das meninas que iam ser abusadas, das mulheres que poderiam ser mortas por terminar um relacionamento. Eu estava preocupada com as mulheres que seriam vítimas dessa audiência desses caras. Então eu estava ali para dialogar com esses caras antes deles cometerem um crime. De falar assim, olha, o que você está aprendendo aqui com esses dois na minha frente é errado, vai te intoxicar, vai te apodrecer por dentro, não vai te desenvolver, não vai fazer você ter contato bom com mulheres, com a sociedade, com as pessoas ao seu redor, e só vai te levar para o limbo. Então, a audiência deles meio que deu uma acordada depois desse debate, que falou, não, esses caras defendem coisas no podcast deles, na internet, que na frente dessas duas eles não defendem. Então, talvez, na vida real, esses caras não sigam o que eles falam pra gente. E é ali que a gente destrói ídolos, né? Como eu falei antes. Pode crer. Bom, eu noto em todos eles, assim, um certo ressentimento, assim, sabe? Que une essas pessoas. Quando eu mencionei, assim, que eu passei perto de um determinado círculo social na adolescência, que tinha ideias parecidas com essas que hoje seriam condensadas sob o termo Red Pill, né? Eu sentia isso, assim, sabe? O amálgama, o que une aquelas pessoas ali é um ressentimento. Aí eu fico pensando se nessa geração não tem mais razão ainda para ressentimento, né? Porque, sei lá, o pai e a mãe do cara sonhavam com casa própria e carro, sacou? E o cara sonha com uma prateleira com uma outra bugiganga ali de cultura pop, tal. Então, pô, já tem um clima maior, assim, já tem uma razão maior para estar decepcionado, ressentido com a vida e tal. Daí, sei lá, radicaliza as ideias e vai parar nessa doideira que a gente vê aí, porque, pô, a gente vê só conselho ruim, cara. Acho legal você mencionar isso, porque eu estava pensando justamente nessa coisa. Acho que, para mim, tem um paralelo entre o ressentimento e a frustração do ancapinho, que eu só consigo ver o ancapinho, por exemplo, como o jovem que acabou... Sabe aquele jovem que não aguenta mais os pais mandando fazer isso, mandando arrumar o quarto, mandando fazer aquilo, e fala, não, quando eu for adulto, quando eu sair de casa, ninguém vai mandar em mim, eu vou fazer o que eu quiser. E aí ele se revolta, porque
ele imaginou, ele fantasiou um futuro em que ele não tem obrigações, né? Ele não tem limites, é uma mentalidade infantil, assim, né? De não, sabe aquela coisa, criança, quando eu for presidente, eu vou fazer acontecer. E aí ele se revolta quando ele se defronta com a realidade, em que ele tem obrigações, ele né, precisa viver em sociedade, ele não pode fazer o que ele quiser, ele não é livre para fazer tudo o que ele quiser. Né? E, para mim, essa é a mesma resposta à frustração que o Red Pillzinho tem também, quando começa, né, esse processo de aliciamento ali que a Carol mencionou, né, deles chegarem, nem mal tiveram contato assim, com mulheres, já estão aprendendo a odiá-las, também é uma forma de predar essa frustração, essa insegurança, né, do menino que ainda vai tomar as primeiras rejeições na vida, está começando a lidar com isso, e há ali um sentimento, né, de medo, de frustração, que é natural da vida. Né? A insegurança, né? No contato com o mundo, com a realidade, com o outro. E isso é predado, né? Por um sistema que quer usar, né? Quer usar essa insegurança, esse medo, transformá-lo em ódio e assim capitalizar em cima disso. Né? É que os caras culpam tudo de errado no mundo e na vida deles pelas mulheres. No fundo dessa filosofia tem isso. Eu lembro quem era que estava dizendo isso, acho que era o Paulo Cogos. Estava dizendo que o mundo dá errado porque as mulheres escolhem seus parceiros. Quando era casamento arranjado, aí a coisa era mais fácil, né? Que a mulherada agora só escolhe homem podre, Ana. E aí homens bons como o Paulo Cogos ficam sem namoradas. Você veja, se apresenta... Ele queria Álvaro, ele queria que a mãe dele escolhesse para ele a Carol Pony. Assim, ele já tinha uma mulher que ele gostaria que tivessem escolhido para ele, mas ela... infelizmente foi escolhida para outro homem. Mas aí a frustração, meu entendeu? ponto... Eu não tenho aquilo que eu acho que foi prometido para mim. Também tem isso. Uma mulher submissa, certo? Foi prometido mulheres submissas para mim. As mulheres iam beijar os meus pés, iam me servir. E agora esse feminismo vem com essa coisa de querer dizer que mulher pode fazer o que ela quiser, que ela não precisa de mim. Que absurdo. Não, aí não dá. Então, daí você pega um menino de 15, 16 anos que se sente solitário, se sente rejeitado, joga essa conversa para ele. Como é conveniente para ele acreditar nisso, né? Pô, lá, ó, mulherada destruiu o mundo, tá me passando para trás, por isso que eu tô sozinho aqui. É mais fácil e compensador para esse pobre coitado acreditar nisso. E a partir daí ele tá sujeito a virar um monstrinho mesmo, porque junto com essa ideia vem várias outras, né? Então, Carol, eu não brinco quando eu falo que isso aí me dá medo de pôr filho no mundo, não, sabe? Eu tô falando muito sério. Me dá mais medo que droga. Você tem medo de que teu filho vá para droga? Não tenho medo que meu filho tome Red Pill. Essa é a primeira que me assusta. O resto vem Eu depois. tenho medo que meu filho acompanhe Paulo Cogos. Esse tipo de coisa. Você já pensou? Seguidor do Ocidente em Fúria. Eu não sei o que eu faria, não. Não saberia lidar com isso, não. Essa frustração que eles sentem, se não pode ser atribuída, e não pode, né? Pô, as mulheres que dominaram o mundo, vocês vão me dizer, antes fosse, né? Se não pode ser atribuído a isso, pode ser atribuído ao quê? Vai, pega esse adolescente que está exposto a esse discurso. Sua frustração, meu jovem, é fruto do quê? Vai lá. Ótimo questionamento. Você vai meter o capitalismo direto assim para ele ou não vai ser convincente, Caroline? Me explica aí, qual é a saída, né, na hora de argumentar isso? Olha, honestamente, Álvaro, esses meninos e homens que acabam entrando na Red Pill, eles entram muito por exclusão, assim, por se sentirem, às vezes, muito excluídos e não terem pessoas para socializar fora das redes, né? Então, existem pesquisas já de pesquisadoras feministas, tem a Bruna Camilo, que inclusive eu fiz um curso com ela sobre masculinismo e antifeminismo, que ela tem artigos onde ela fala sobre esse ressentimento. Que isso sim é um ressentimento, é fato. Tanto o antifeminismo quanto o masculinismo é um ressentimento. É esse ressentimento de que o mundo tem uma estrutura que é patriarcal, que é para a mulher ser submissa, servir e agradar o homem, gerar filhos para ele e depender dele, ser submissa a ele, e ele proteger, e ele suprir, e ele fornecer dinheiro e ser ele o pilar da família. Então, quando vem feministas como eu e outras mulheres questionar essa estrutura, vem um ressentimento, porque
porque é uma estrutura já estabelecida, inclusive vendida pelo próprio capitalismo, né? Dos papéis de homem, papéis de mulher. E quando a gente vem subverter esses papéis e questioná-los, surgem esses masculinistas, porque daí eles vão falar: como assim vocês estão fazendo um projeto de lei para a violência doméstica ser criminalizada? Daí eles vão lá e precisam difamar Maria da Penha, precisam criar documentário para difamar a história dela, precisam mentir sobre a reputação dela, porque daí eles vão mentir sobre a reputação das vítimas de violência. E existe um ressentimento de que antes eu podia fazer tudo. Antes eles podiam agredir, matar mulheres, alegar crime contra a honra, todas essas questões, legítima defesa da honra. Então, as coisas foram mudando. Leis foram sendo criadas, a sociedade foi mudando, mas essas pessoas querem conservar aquele pensamento de que a mulher tem que servir, que a mulher deveria apanhar e tudo mais, que deveria servir o homem e tudo mais. Então, assim, vem um ressentimento muito grande de que essa não é mais a realidade. E não deveria ser essa realidade, porque ainda é em muitas casas, né? Não dá para generalizar e dizer que não é essa a realidade. Porque ainda tem muitas pessoas que querem manter isso como realidade. E esses masculinistas vêm com esse ressentimento e eles já colocam esse ressentimento dos meninos. Teve um podcast que eu participei que eu falo exatamente sobre isso, que foi lá em Brasília, que eu fui num podcast do Mustafa. Se a galera quiser depois assistir no YouTube, tem disponível. E eu falo exatamente da onde que vem esses meninos de 12, 13 anos, como é que eles caem dentro dessas bolhas masculinistas, que são as machosfera, como que eles caem nos chans, que são esses fóruns anônimos, como que eles entram nesses Discord, como que eles abusam dessas meninas desses lugares, como que eles se juntam com outros meninos e homens adultos para violentar meninas e mulheres dentro desses espaços anônimos. Então, tem toda uma explicação por trás, tem todo um ressentimento por trás. E é esse ressentimento que move eles a serem contra feministas, contra os nossos direitos, contra a mãe solo. Então, para eles, existe sim um ressentimento muito grande que a estrutura que eles conhecem e que deu poder a eles de dominarem aquilo, de serem os donos do mundo, na verdade, está mudando. Na verdade, agora as mulheres estão ocupando espaços que elas não podiam ocupar antes, elas estão votando coisas que elas não podiam fazer antes, elas estão lendo, estão estudando, estão ocupando profissões que eles gostariam de estar ocupando. Então, assim, as mulheres e meninas estão entrando em espaços que antes eles não queriam que elas entrassem, sabe? Antes, para eles, era vida privada, não era vida pública. Então, a gente traz essa mudança na sociedade e tem essas pessoas reativas às mudanças, que são os reacionários, que querem voltar lá para trás antes mesmo de 1940, sabe? Querem voltar muito antes. Então, é um papel de ressentimento aí dentro, mas também envolve muito esse ódio, a misoginia mesmo. Essa misoginia surge a partir desse ressentimento das nossas lutas, dos nossos direitos, da gente reivindicar e se organizar. Então, se a gente se organiza pelos nossos direitos, eles também vão se organizar para ser contra os nossos direitos. Caroline, sabe o que me parece às vezes? Muito disso poderia ser evitado se esses meninos, assim, filhote de homem branco, sobretudo, né, fosse incentivado a conviver mais com menina. Tô falando sério agora, parece tão básico, parece tão simples e tô me baseando só na minha experiência empírica, de verdade mesmo, com toda humildade. Mas para mim, eu acho que o que me impediu de virar um troço desses aí, eu acho que foi ter amizade com menina desde cedo. Tanto que 3 anos muito ruins para mim foram os que eu passei no colégio militar, onde era separado por gênero e por turno daí, né? Então isso para mim fez toda a diferença, porque aí você tem acesso a outra vivência e tal. E eu sinto que de umas gerações para cá, esse tipo de amizade foi sendo meio que escanteado. Tem a coisa da friend zone, não tem? Ensina pro tio o que é isso, porque é feio o menino estar na friend zone, é feio ter uma amiga menina com quem você não sai, porque daí você é o beta. Me parece que os meninos estão sendo ensinados isso. Isso é uma bobagem tão tremenda, é tão legal ter amiga menina. Se eles soubessem... Isso é feito nos fóruns também. Eles fazem memes dentro dos chans, falando sobre as mulheres preferem o Zé Droguinha e os caras gente boa não são escolhidos. E envolve também... muitas questões, porque nesses chans, além de ter a misoginia, tem racismo, tem elitismo, tem xenofobia. Então, eles criam memes, inclusive, colocando a imagem do que as mulheres preferem, que são o Zé Droguinha, que não sei o quê, e eles como o homem bom que elas não querem escolher, porque na cabeça deles, se eles tratam a gente bem, se eles abrem a porta pra gente, se eles pagam um jantar,
a gente tem que ser mulher deles. Mas, na verdade, não é isso. É exatamente essa questão de ressentimento. Nossa, eu estou na friend zone, porque eu trato ela tão bem, eu escuto ela chora no meu ombro quando precisa, e ela me botou na friend zone. Ela não te deve nada. É basicamente isso. Ela não te deve nada, porque uma amiga também faria isso. Uma amiga também daria o ombro para chorar, ouviria ela, iria nos lugares com ela, tomaria sorvete com ela. É esse negócio de achar que homens não podem ser amigos, sabe, de mulheres, e que as mulheres obrigatoriamente têm que se relacionar amorosamente com esses caras que estão legais, que tratam a gente bem, que não sei o quê. Sendo que a gente não tem nenhuma afeição por esses caras, sabe? Às vezes é só um amigo, uma pessoa que você tem uma relação de amizade, mas que na cabeça deles, por você tratar bem, por você ser simpático, por você ser legal, você deve algo a eles. Você deve ser mulher deles, você deve sexo a eles, sabe? Então cria-se também esse ressentimento de, poxa, ela tá saindo com aquele cara e não comigo, que sempre tratei ela bem, que sempre dei o ombro pra ela chorar, sabe? Isso que é complicado, porque se cria essa imagem de que a mulher ela é obrigada a se relacionar com esse cara só porque ele trata ela bem. Mas, na verdade, não, né? A friendzone é basicamente você simplesmente ser amigo de um cara e você não querer se relacionar com ele, né? Pois é, eu acho isso esquisito, porque, pô, se o cara vai viver assim, ó, desse jeito, pensando só em ser aceito com a finalidade muito específica, não é nem do romance, né? É do sexo. Pô, isso é uma receita para infelicidade, cara. Você tá se privando de um monte de coisa aí. Tem duas ideias radicais, né? Para mudar um pouco. A primeira é que tal considerar que a mulher de quem você supostamente gosta, né? De que essa mulher é uma pessoa, é um ser humano com suas vontades, com seus desejos, que pode ou não querer você, que ela tem uma agência, que ela não é uma coisa para você, né, ter ou não. E a segunda ideia radical é que tal imaginar que você, como diz o Álvaro Filhote de Homem Branco, não é o centro do mundo. Que muitas dessas questões aí que a gente está discutindo são resultado da dor que é para o homem branco sair do seu lugar de centro e padrão de todas as coisas. É muito doloroso sair do centro do mundo. Você acha que esses meninos foram ensinados, de alguma maneira, que os fez acreditar assim, que eles são herdeiros legítimos de um monte de coisa do mundo aí? O mundo gira em torno deles. O mundo te deve alguma coisa. O mundo te deve alguma coisa. O mundo é construído para você. Você é a base sobre a qual o mundo se constrói. Tudo se constrói ao redor de você, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus planos, de como você se entende. Você sequer é nomeado, não é racializado, seu gênero não é considerado. Nada sobre... Você é o padrão. E quando você sai disso... realmente é uma queda muito grande, é uma perda de um privilégio muito grande, isso dói e isso gera ódio.